O que é teologia feminista? Ivone Gebara. Copyright by Ivone Gebara, 2007. Primeira edição, 2007. Primeira edição e-book, 2017. Coordenação editorial e de produção, Jorge Schlesinger. Produção editorial e gráfica, Thiago B. Lima. Capa, Carlos Zibel. E-book, Ana Clara Cornelio, Bruna Cecília Bueno, João Pedro Rocha e José Eduardo S. Góes. Produção, Editora Edra Limitada. Editora e Livraria Brasiliense. R. Antônio de Barros, 1839 Tatuapé, São Paulo, SP, 03401001. www.editorabrasiliense.com.br. Sumário. O que é teologia feminista? Qual é o problema? Como começou a teologia feminista? A socialização patriarcal do sagrado ou a hegemonia dos símbolos masculinos? Afinal, Deus tem sexo? A suspeita das mulheres? A transcendência e as experiências de transcendência? Teologia feminista, esforços críticos e elementos em vista de uma nova sistematização. Teologia ou simplesmente sabedorias de vida. Sugestões bibliográficas. Sobre a autora, Ivone Gebara. Se Deus é menina e menino. Sou masculino e feminino. Pepeu Gomes. O que é teologia feminista? Desde que em 1982 começamos a cantar o refrão Deus é menina e é menino com letra e música de autoria de Pepeu Gomes, uma brecha se abriu na cultura popular brasileira para considerarmos a questão da possibilidade de acolher um rosto feminino da divindade. Esse processo se deu de diferentes maneiras em outros lugares do mundo, instaurando uma verdadeira revolução na percepção do fenômeno religioso e dos valores culturais em vigor. No contexto brasileiro, a música popular introduziu de maneira animada e alegre o feminino na hegemonia do masculino, sobretudo em relação à complexidade do ser humano e à simbologia do divino. De repente a música ouvida nas rádios e cantada nos bailes da juventude aguçou dúvidas, abriu para uma possibilidade de se imaginar a divindade como feminina ou masculina, provocou um desejo de respeito às diferenças não só políticas e sociais, mas também simbólicas. A canção fez parte de um conjunto amplo de produções artísticas da época com base nas quais preconceitos, papéis e estereótipos sexuais foram criticados e até rejeitados. A arte começava a afirmar a seu modo a necessidade de conhecer algo mais sobre essa experiência inclusiva de masculino e feminino que está presente em nosso corpo, em nossa mente, em nossas crenças e nossas origens. Cantar o Deus menina e menino, reconhecer o feminino e o masculino em nós, pode ser considerado um passo em direção à possibilidade de uma teologia feminista menos fechada apenas a um grupo de especialistas ou a algumas pessoas interessadas. Hoje esse passo inicial se tornou passos, inquietações, interesse cultural de um público maior que justificam a necessidade de responder de forma breve à pergunta: o que é teologia feminista? Qual é o problema? A produção teológica sempre foi propriedade quase exclusiva da cultura masculina. Um discurso regrado sobre o Deus, uma tentativa de compreensão de algo desse misterioso e poderoso ser que se apresenta como o limite de nossa falta de conhecimento, de nossa falta de poder, de nossa falta de amor e justiça. Se não conhecemos algo, acreditamos que ele conhece; se não podemos, acreditamos que ele pode; se não amamos o suficiente, creemos que ele ama infinitamente; se estamos com angústia e medo, ele nos apazigua e protege. Tudo o que não podemos, ele pode. Tudo o que não sabemos, ele sabe. Ele ultrapassa todos os limites e toda a finitude. Ele é a resposta mesma de nossa finitude e de nossas limitações. E esse ele, como se pode constatar, tem não só uma expressão linguística masculina, mas também uma cara histórica simbólica masculina. O máximo imaginado quanto a valores, poderes e criatividade está nele.
Aqui não discutimos as condições de existência real de tal ser, mas apenas a função psíquica e social que tal existência provoca na vida humana. E isso porque sua existência real ou imaginária se impôs nos limites das sociedades fundadas a partir de culturas de base monoteísta. Estas sempre se dirigiram a esse ser como alguém totalmente outro, distinto de mim e do mundo, um outro afirmado pela maioria das línguas ou das imagens como ser masculino. Sabemos bem que a linguagem é a expressão simbólica mais significativa da humanidade em sua diversidade social e cultural. Por meio dela nos comunicamos e expressamos as significações de nosso mundo assim como as valorações que damos a pessoas e coisas. Nesse particular, a linguagem sobre Deus nas culturas monoteístas é prioritariamente masculina, ou seja, a cultura expressa Deus partindo do gênero masculino. Fala-se da criação de Deus, da ternura de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus, da justiça de Deus, do castigo de Deus, como se essas afirmações tivessem íntima relação com a humanidade feminina e masculina. Entretanto, e aqui se situa parte do problema, essa figura poderosa é expressa em uma linguagem gramatical e em uma figura histórico-simbólica masculina prescindindo, nesse nível, do feminino. Por isso se costuma dizer que as sociedades monoteístas patriarcais repousam sobre um monoteísmo masculino que torna difícil a introdução de elementos simbólicos mais inclusivos que façam justiça ao feminino e à diversidade de expressões da vida. O monoteísmo masculino é, na realidade, a expressão de culturas de dominação pública masculina. O poder político e social está em mãos masculinas. Por isso, nessas culturas, há quase uma rejeição de se expressar Deus no feminino, muito embora aqui e acolá surjam qualificativos que revelam a impossibilidade de abafarmos o feminino em nós. Por exemplo, a expressão Deus é misericordioso remete à palavra misericórdia, e esta se origina do hebraico Haim, que significa útero. O feminino acaba irrompendo de diferentes maneiras, embora seja apropriado pelo masculino. A questão de uma imagem feminina de Deus provoca muitas vezes uma resistência psíquica e religiosa mesmo em pessoas que percebem o problema do ponto de vista teórico e linguístico. É como se, por séculos, as bases filosóficas e religiosas de nosso ser tivessem sido construídas partindo do masculino e agora resistissem às mudanças que se fazem necessárias. Isso mostra o quanto as religiões são processos complexos, formados pela interação de fatores conscientes e inconscientes e não apenas fruto de decisões racionais. O monoteísmo de expressão masculina continua forte nas culturas ocidentais, embora hoje por diferentes razões tenha perdido parte de sua tradicional força e hegemonia. Trata-se de um monoteísmo hierárquico em que o topo de todas as hierarquias se identifica a um ser espiritual cuja figura histórica se apresenta com as características de um homem perfeito, de um poder perfeito, de um amor perfeito, de uma justiça perfeita, de uma bondade sem limites. O uso da palavra perfeito indica que esse ser está sempre além de todas as perfeições que pudermos imaginar e, por isso mesmo, é capaz de garantir todas as nossas limitadas tentativas históricas de alcançar qualquer perfeição ou qualquer poder. Estamos sempre tentando fazer sua vontade sem nunca chegarmos a realizá-la totalmente, visto que se assim fosse já não seríamos quem somos e ele não seria quem é. A existência desse ser torna-se de certa forma a garantia de nossa existência, assim como a garantia da realização de todas as utopias religiosas que nasceram no mundo hierárquico patriarcal. As consequências psicossociais da supervalorização do divino masculino provocaram mecanismos de dominação e de submissão, sobretudo para as mulheres, cujos efeitos continuam até nossos dias. O trabalho sobre essas consequências e a proposta de uma nova compreensão simbólica do ser humano tornaram-se tarefas importantes do feminismo teológico. Ler na coleção Primeiros Passos, O que é Teologia, ed. Brasiliense, 2006. Como começou a teologia feminista? Desde o início da década de 1960, muitas mulheres em diferentes lugares do mundo, influenciadas pelo feminismo,
começaram a perceber de forma mais clara as relações entre a face simbólica histórica e masculina de Deus e a opressão das mulheres. Perceberam pouco a pouco que a justificação da dominação masculina sobre as mulheres era possível porque a cultura patriarcal tinha seu justificador absoluto, um justificador masculino celeste que presidia a sociedade hierárquica. Esse ser poderoso e abstrato, adorado e glorificado como Senhor absoluto dos céus e da terra, justificava leis, comportamentos e costumes estabelecidos. Ele determinava, por intermédio de seus representantes e dos textos reconhecidos como revelados, os diferentes papéis sociais. Ordenava caminhos, julgava e até condenava os que pareciam se distanciar de uma ordem predeterminada por ele mesmo fixada. Algumas leis, assim como alguns comportamentos masculinos e femininos, foram reconhecidos como a expressão de uma lei natural, querida e determinada por Deus. Finalmente, era ele que mantinha a ordem do universo e a ordem social. O mundo e os comportamentos humanos pareciam guiados por leis vindas do além. De forma crítica, as mulheres do século XX aliaram-se a outras mulheres do passado que individualmente ou em pequenos grupos ousaram desafiar os poderes masculinos ao preço de muito sofrimento e perseguições. Nessa linha, quero lembrar o nome de Sor Juana Inês da Cruz, religiosa mexicana vítima da Inquisição no século XVII. Juana Inês não se conformava com a ignorância e a prisão doméstica a qual as mulheres de seu tempo eram submetidas sob a alegação de cumprirem a vontade de Deus e da natureza. Tornou-se literata, poetisa e astrônoma. Por seu atrevimento, muitos de seus textos e sua biblioteca foram queimados pela Inquisição e ela teve de, contrariamente à sua vontade, reconhecer diante de seus inquisidores a culpa de não seguir os caminhos que a Igreja lhe indicara, na fidelidade ao seu ser feminino. Foi condenada a trabalhos domésticos forçados no convento de São Jerônimo onde vivia. Morreu 2 anos depois da condenação símbolo ao quadrado. Outro nome a ser lembrado é o de Elizabeth Cady Stanton Cubicus, uma sufragista norte-americana do século XIX que se deu conta de que os homens contrários ao direito de voto feminino se apoiavam na Bíblia para fazer valer, em nome de Deus, as proibições de ascensão feminina à cidadania. Escreveu a Bíblia das Mulheres, texto do qual eliminou muitos trechos que são claramente opressivos às mulheres e estão presentes nos textos bíblicos supostamente originais. 4 Não teve muitas seguidoras e terminou seus dias na solidão. Em 1988, 100 anos depois de sua morte, seu trabalho foi redescoberto e seu pioneirismo em favor das mulheres, reconhecido. Depois dela, muitas biblistas feministas começaram a trabalhar os chamados textos sagrados sob uma ótica diferente. Nasceu o que se chamou de hermenêutica feminista da Bíblia, ou seja, uma leitura e interpretação dos textos partindo das mulheres, interpretação que leva em conta não apenas nossos contextos, mas as perguntas atuais que nos habitam. Com elas, o texto bíblico deixa de ser um absoluto revelado por Deus, mas a expressão de um modo de ser cultural, escrito, interpretado, situado e datado, que apesar de seus limites pode ainda inspirar comportamentos e reafirmar tradições libertárias. Existem muitos caminhos para apresentar os principais conteúdos propostos pelas teologias feministas. Por uma preocupação metodológica e de concisão textual, vou escolher um método que toma as perguntas sobre nossa vida cotidiana atual como referência para explicar as razões pelas quais é urgente uma mudança de referências simbólicas em nossa cultura. Quero mostrar a importância de observar nossa experiência cotidiana, ou seja, o vivido de forma pessoal e social. E, com base nele, ensaiar uma percepção mais aguçada dos fenômenos que fazem parte de nossa vida cotidiana nos diferentes espaços e tempos de nossa existência. Essa percepção nos ajuda a entender alguns problemas de nossas relações e as razões pelas quais precisamos mudar hábitos, costumes e representações em vista de um posicionamento mais justo e respeitoso das diferenças. A teologia feminista situa-se nesse espaço e pode ser considerada um passo importante na direção de uma cultura inclusiva. Neste livro trato apenas da teologia feminista cristã, uma das 3 religiões monoteístas.
Esforços semelhantes existem no mundo judaico e no mundo islâmico. Juan Inés de la Cruz. Obras completas. México, Porrua, 1989. Elizabeth Cado Stanaten, T.H. Homens Bibli, New York, European Publishing, 1898, 15 ed., 1990, Seattle Coalition on Women and Religion. Os textos originais perderam-se em um passado inalcançável. Temos apenas cópias, fragmentos, diferentes versões. A socialização patriarcal do sagrado ou a hegemonia dos símbolos masculinos. Socialização patriarcal significa que a maneira pela qual somos educados é marcada por concepções que valorizam um referencial histórico masculino mais do que o feminino. Em outros termos, essa socialização frisa de diferentes maneiras o valor maior do masculino e, em consequência, as atividades sociais realizadas pelos homens e é nesse sentido que falamos da força dos símbolos masculinos presentes em nossa cultura. Eles nos penetram de diferentes modos e nem sempre temos consciência de sua força em nosso psiquismo e em nossos comportamentos. Nós, seres humanos, produzimos símbolos, isto é, linguagens e artes exteriores a nós que expressam nossos valores e crenças interiores. Vivemos produzindo símbolos e nos expressando por meio deles. Essa é nossa maneira de existir e de nos relacionarmos. Creio que ninguém tem de pensar muito para reconhecer que a maioria dos símbolos heróicos, dos símbolos pátrios, dos valores públicos, como a coragem, o destemor, o sacrifício da vida, o sangue derramado pela nação ou a conquista da liberdade política, tem cara marcadamente masculina. Basta dar uma volta pelas praças públicas das grandes cidades e ver as estátuas dedicadas aos heróis da pátria ou aos homens que realizaram feitos reconhecidos como grandes, ou mesmo ver obras de arte expostas em praças e avenidas que representam vitórias masculinas e símbolos fálicos, obeliscos, torres etc. A leitura dos livros de história, sobretudo os mais antigos, revela igualmente a concentração dos valores pátrios nas figuras masculinas. Da mesma forma nas academias literárias e musicais, nos museus de arte e nos postos importantes de governo, lá estão os homens majoritariamente presentes e atuantes nas atividades da vida e até depois da morte. É claro também que se reconhece que alguns comportamentos dessas figuras, consideradas exemplos a serem seguidos, estão misturados com ambiguidades e contradições. Apesar disso, têm um papel histórico, educativo, simbólico e psicológico importante, pois penetram nossos poros desde a mais tenra idade. Se é verdade que esse tipo de socialização foi hegemônico sobretudo no passado, continua atualmente, apesar das muitas e significativas mudanças culturais devidas à ascensão pública das mulheres, bastante forte em muitos de nossos comportamentos. É espantoso como são poucas as imagens públicas femininas que servem de exemplo a outros cidadãos e cidadãs. Sem dúvida podemos até encontrar algumas, mas são em número quase insignificante se comparadas às masculinas. Essa simbologia presente nos espaços públicos já indica que o masculino tem mais reconhecimento político e religioso que o feminino. Tudo isso confirma as consequências do confinamento doméstico feminino, confinamento que de certa forma quase nos fechou as portas das artes, da literatura, da política e de outras atividades. É claro que a reprodução da espécie, a administração da casa, o cuidado e a proteção da família tornaram-se nosso reino. E fora de casa as mulheres continuaram serviçais de outras casas e do sexo fora do matrimônio. Muitas de nós, a exemplo da cultura dominante, acreditávamos que esse confinamento era expressão de nossa inferioridade existencial ou simplesmente do papel específico que o Deus patriarcal nos havia dado. Essa crença era legitimada pela força dos símbolos culturais presentes em nosso meio, símbolos que passavam pela educação que recebíamos. Afinal, a música, a literatura, a ciência, a religião eram fundamentalmente obra masculina. A nós, mulheres, cabia o papel de complementos, ajudantes e talvez protetoras e serviçais dos artistas, dos salvadores, dos heróis e dos dominadores do mundo.
Nessa proteção escondiam-se também nossa força e as diferentes formas de dominação próprias das mulheres. Por analogia, vale lembrar as imagens da Virgem Maria no catolicismo. Ela aparece como a mãe que ouve, protege, acalanta e intercede junto a seu filho pelos pecadores. Há uma imagem muito interessante presente nas igrejas barrocas do Brasil, a Virgem Mãe dos Homens. Trata-se de uma escultura da Virgem protegendo com seu manto vários homens, sobretudo os mais ilustres. Eles aparecem bem guardados e livres de perigos. É como se o manto reproduzisse a proteção e o calor do útero, necessários para a própria sobrevivência. Há sem dúvida uma ambivalência que se manifesta na figura da Virgem. Por um lado, ela é mulher humilde, obediente, protetora e, por outro, a mulher poderosa. Há um dístico católico que expressa bem essa ambivalência. Peça à Mãe Maria que o Filho Jesus escutará. Parece que a arte permite a expressão de uma experiência primordial. Por um lado, a experiência da necessidade de proteção e cuidado e, por outro, da força e do poder. A arte expressa assim o vivido, o experimentado, sobretudo quando nessas experiências nos sentimos expostos às intempéries da vida. Nessas ocasiões, as figuras femininas são as mais buscadas como se elas nos lembrassem experiências primitivas de proteção e aconchego diante dos vários medos da vida. Entretanto, quando se trata da criação e da salvação da humanidade, então as imagens masculinas é que prevalecem. O Deus Criador, embora assexuado, tem socialmente o gênero masculino e é experimentado imaginativamente como masculino. Por sua vez, Jesus, o Salvador, é sexuado e pertence ao gênero masculino apesar da necessidade da mãe, são o pai e o filho que aparecem como centrais na teologia e na iconografia cristã. E a mãe é sempre submissa à vontade deles e louvada por sua submissão a essa vontade suprema, expressa de forma trinitária masculina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na mesma linha o sacrifício do Filho, sacrifício do homem, é considerado redentor. Fala-se, por exemplo, do sangue derramado na cruz, sangue que serve como garantia de nossa salvação. Entretanto, na teologia tradicional não se faz nenhuma alusão ao sacrifício feminino, ao sangue feminino, considerado impuro e um fenômeno meramente biológico. As mulheres parecem ser apenas coadjuvantes do grande drama da paixão de Jesus que se repete de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, na simbologia das missas católicas. Assim a centralidade do masculino expressa-se no conjunto da lógica religiosa patriarcal reafirmando sua primazia ontológica e histórica em relação ao feminino. Durante muito tempo essa espécie de alienação e de exílio das mulheres do mundo público civil e religioso não nos causou grande problema, pois estávamos mais ou menos conformadas com o papel que a natureza ou Deus nos havia designado. Éramos socializadas de modo a achar a superioridade masculina natural, de forma que até as nossas emoções eram educadas para respondermos a essa hierarquia pretensamente estabelecida pela natureza e confirmada pela vontade de Deus. Quanto muito nós nos entristecíamos ou nos revoltávamos com a pouca sorte de termos nascido mulher. No século XX essa hegemonia e valorização pública do masculino, assim como as desigualdades e injustiças que ela continha, se romperam pela ação e pela reflexão sobretudo dos movimentos feministas. Eles não só modificaram nossa maneira de entender teoricamente as relações entre mulheres e homens, mas também modificaram nossas emoções, nossos sentimentos, nossas crenças, nossas culpas, nossos conhecimentos, nossa história e nosso sentido de justiça. Pouco a pouco fomos quebrando o universalismo masculino e revelando a parcialidade de suas pretensões epistemológicas, de sua ciência, de sua história e de seu poder. Da mesma forma, fomos de diferentes maneiras denunciando a parcialidade dos processos de socialização e educação que nos levaram a aceitar a hegemonia e superioridade simbólica do masculino. E, por isso, nós feministas começamos uma batalha com o Deus masculino e com a cultura patriarcal sustentada pelos homens e legitimada igualmente por muitas mulheres. Hoje percebemos que a continuidade da hegemonia patriarcal tem se tornado perniciosa e produtora de crescente violência cultural, política e social.
Por essa razão, muitos grupos estão agindo sobre ela de diferentes maneiras e intensidades. A quebra da hegemonia simbólica atingiu de forma especial as religiões e a reflexão teológica. E tem levado o poder masculino sobre o religioso, poder que parece mais forte do que em outros setores, a uma séria crise. O poder masculino na religião é corroborado por seu representante celeste invisível, o Deus Pai Todo-Poderoso, o legislador absoluto, simbolicamente masculino e representado historicamente pelo chamado sexo rei ou sexo forte. A cultura reconhece a força simbólica desse representante máximo e o mantém como força legitimadora do poder social, político e religioso. Sua invisibilidade confirma seu poder supremo, poder que se acredita penetrar em todas as instâncias da vida social e pessoal. Nas igrejas seu poder é particularmente reconhecido de forma absoluta e incontestável. Por exemplo, se perguntarmos aos membros de alguma igreja protestante o que é mais importante em sua igreja, certamente a resposta será a Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, entendida como palavra provinda de Deus. Afirma-se assim a autoridade máxima masculina por meio da Bíblia. Se perguntarmos a alguém pertencente à comunidade católica quem é o mais importante em sua igreja, a resposta será Deus, Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento, que é a presença do corpo de Cristo na igreja. Talvez alguns digam que é Maria ou Nossa Senhora, ou mesmo algum santo, mas quase imediatamente completarão a frase dizendo que é por vontade de Deus ou que está abaixo de Deus. Um Deus poderoso, invisível, assexuado, porém do gênero masculino, mantém o mundo, as hierarquias sociais e sexuais. Mantém o que é considerado correto, normal ou natural e tudo isso conforme a ordem que ele mesmo estabeleceu. Mais uma vez, estamos no universo das construções simbólicas próprias da condição humana. E, partindo delas, podemos verificar as diferentes valorações que damos às pessoas, a seus comportamentos e às coisas que nos rodeiam. Hoje, partindo de uma atitude de respeito à complexidade social e religiosa, podemos até conceder que em alguns comportamentos haja pequenas mudanças que incluam ou até priorizem em certos momentos o feminino, mas o fundo monoteísta masculino persiste e continua ainda fortemente presente nas culturas latino-americanas, entre outras. Os estudiosos do fenômeno religioso mostram como em nosso tempo, de forma especial, o poder religioso parece ter sido recuperado pelas políticas imperialistas e consumistas neoliberais. Estas têm reduzido as religiões ao consumo de forma que Deus, Jesus, o Espírito estão muitas vezes a serviço da solução de problemas que a economia neoliberal produziu. Diante dessa situação cuja totalidade nos escapa, muitas questões são levantadas. Atualmente, em especial pelas mulheres preocupadas em trabalhar com os elementos culturais herdados da tradição cristã e de outras tradições. Somos convidadas a pensar em algumas delas de modo mais amplo para termos uma ideia das diferentes intuições e propostas da teologia feminista. Tal situação de ambiguidade e de predomínio sexual masculino no divino cristão foi amplamente denunciada nos trabalhos das teólogas feministas. Afinal, Deus tem sexo? Nos antigos tratados de filosofia e teologia, Deus sempre foi considerado um ser puro espírito, ou seja, um ser imaterial e não sexuado. Mas, uma vez que todas as pessoas têm gênero, há na cultura patriarcal a predominância de uma experiência e linguagem sobre Deus no masculino, expressão sem dúvida da predominância social do masculino. Além disso, na Bíblia a linguagem sobre Deus é quase opressivamente masculina e no cristianismo a encarnação de Deus em vista da salvação da humanidade se realiza por um ser masculino. A sexualidade é marca das criaturas e, portanto, indicadora de limites. Deus é um ser criador e não criado, ou seja, está acima da própria criação marcada pela finitude. A sexualidade, por essa razão, era vista como uma contingência, um limite próprio da condição dos animais e dos vegetais fadados à necessidade de reprodução e à mortalidade. Mas como explicitaram Deus para os seres humanos de forma abstrata e assexuada? Como falar de um lugar humano não sexuado ou de um lugar neutro?
como tornar o poder divino efetivo e operante na história humana. A resposta mais simples e direta a essas perguntas nos vem de outras perguntas. Quem tinha o poder político e social nas sociedades patriarcais? Quem tinha o poder de falar e escrever sobre Deus ou sobre deuses? A resposta mais clara e direta para as sociedades patriarcais é: os homens. E, por isso, a imagem que se tinha de Deus só podia ser prioritariamente a imagem do poder dos que o afirmavam como força criadora e reguladora da vida humana e do universo e, por essa afirmação, corroboravam seu próprio poder social. As elites masculinas eram as que possuíam, tradicionalmente, o privilégio da escrita e tinham o poder de ocupar espaços públicos e dirigir-se ao povo. Isso também acontecia nas instituições religiosas. Por isso, profetas e sacerdotes falaram em nome de Deus, falaram de Deus no masculino e falaram de Deus quase à sua imagem e semelhança. Expressaram a vontade de Deus com base em suas convicções, em sua experiência de poder e na ordem que pretendiam impor ou propor à sociedade. Deus passou a ter de certa forma a cara e os costumes de quem falava publicamente acerca de sua vontade, de seus atributos, de sua justiça e de seu poder. Passou igualmente a ter as qualidades humanas masculinas aperfeiçoadas ao extremo, em oposição às imperfeições e à finitude humana. Essa fala pública religiosa, apesar de responder a algumas necessidades humanas, tornou-se igualmente uma fala poderosa que pretendeu influenciar, dominar e mudar comportamentos. Por exemplo, o profeta Isaías, irado contra o luxo de algumas mulheres ricas de Sião, as denuncia e utiliza o nome de Deus para legitimar sua denúncia. O Senhor disse: já que as filhas de Sião são orgulhosas e andam de pescoço esticado distribuindo além delas, caminhando a passos saltitantes, fazendo tilintar o guizo de seus pés, o Senhor cobrirá de sarna o crânio das filhas de Sião. Isaías 3, 16 a 17. Assim, as recomendações éticas em relação ao comportamento do povo e no caso das mulheres de Israel têm autoridade porque são afirmadas como palavras do Senhor ou palavras de Deus. Estamos em meio a sociedades patriarcais teocráticas, e nelas o legislador e o profeta expressam sua palavra como se fosse a palavra de Deus. Muitas vezes, a força da palavra masculina ocultou outras formas de expressão do sagrado vivido partindo das coisas mais simples da vida cotidiana, coisas que têm a ver com a necessidade de proteção e com o cuidado que temos com nossa vida, coisas que também têm a ver com a vida das mulheres na mera complexidade cotidiana. Por essa razão, há mais de 6.000 anos, segundo as antropólogas feministas, a experiência religiosa das mulheres não é incluída na fala masculina sobre Deus. E, mais do que isso, a própria experiência feminina do que se chama sagrado nos espaços reservados às mulheres não foi acolhida e valorizada publicamente. As mulheres tiveram de se expressar religiosamente pelos caminhos e pela linguagem imposta pelos homens e alienaram sua própria experiência e entraram pelos caminhos muitas vezes abstratos propostos pela religião masculina. Tornaram-se filhas de Deus, esposas de Cristo, templos do Espírito Santo. Tornaram-se virgens, mães materiais e mães espirituais, seguidoras de Jesus Cristo, imitadoras de suas virtudes. Imolaram sua vida como lhes fizeram crer que Jesus imolara a sua. Encheram-se de culpa e pavor à simples ideia de desobedecer aos desígnios de Deus e de se desviarem do caminho de sofrimento que levaria à redenção de suas almas. Até hoje, em muitos rincões do mundo onde a cultura cristã vigora, as mulheres continuam seguidoras e reprodutoras fiéis de uma religião de cunho masculino, visto que sua interioridade continua colonizada pelas hierarquias e pela poderosa simbologia masculina. Nessa perspectiva, é importante recordar que a destinação doméstica da vida feminina não deu às mulheres, sobretudo no passado, livre acesso ao mundo público e, por conseguinte, não lhes deu acesso à expressão pública de sua experiência religiosa. Mais do que isso, os mitos judaico-cristãos haviam colocado as mulheres em posição inferior visto que se atribuía a elas a debilidade de ter aceitado a tentação da serpente para comer do fruto proibido e oferecê-lo ao homem. Gênesis 3.
Por causa dessa fraqueza, a mulher Eva e suas descendentes foram condenadas à obediência aos homens e à sua condição de procriadoras em meio às dores do parto e a sofrimentos múltiplos. Uma grande onda de misoginia estabeleceu-se entre os homens responsáveis por explicar aos crentes a vontade suprema de seu Deus, sobretudo nos 4 primeiros séculos do cristianismo. Passaram a considerar as mulheres frágeis e ao mesmo tempo perigosas e até se perguntavam se de fato eram possuidoras de alma. Só os homens tinham indiscutivelmente alma e eram indiscutivelmente representantes da divindade, visto que se consideram os mais fortes, os mais dotados de razão, os mais distantes dos fenômenos naturais e das emoções que fragilizam. As mulheres, por sua debilidade proclamada e reconhecida, eram consideradas tentadoras e presas fáceis do demônio. Basta lembrar que no tempo da Inquisição alguns dos inquisidores estavam convencidos de que os demônios se escondiam no corpo feminino e de forma especial nos genitais e, para combatê-los, as submetiam a torturas ignominiosas e à condenação à fogueira. Por tudo isso, cada vez mais as mulheres foram colocadas à margem da produção simbólica religiosa pública e integradas apenas como consumidoras submissas ou serviçais nas igrejas. Nessa situação, o Deus espiritual, afirmado teoricamente como assexuado, passava a se expressar de forma historicamente sexuada, ou seja, a masculina, reconhecida como a mais digna forma de ser. Entende-se por esse motivo que o princípio máximo que rege as sociedades patriarcais, Deus, tem a cara masculina no imaginário cultural de diferentes povos e na subjetividade da maioria das pessoas. Por essa mesma razão, os maiores responsáveis pelo poder religioso são os homens, únicos julgados capazes de representar a divindade e falar em seu nome. Tal situação perdura até hoje, muito embora algumas igrejas cristãs estejam abrindo alguns espaços para acolher as mulheres em cargos de autoridade institucional. Entretanto, essa abertura guarda ainda a contradição das religiões de origem monoteísta patriarcal em que o feminino acaba sempre se submetendo a um princípio masculino fundador. A antropologia das religiões monoteístas não se abriu suficientemente para uma nova compreensão do feminino e do masculino partindo dos progressos atuais das ciências humanas. Além disso, a insegurança crescente do mundo em que vivemos parece não colaborar para que cresça uma nova compreensão do ser humano. É ainda uma tarefa importantíssima que desafia o presente e o futuro. Embora houvesse algumas profetisas em Israel, elas foram pouco lembradas pela tradição cristã. A suspeita das mulheres. O século XX pode ser chamado de o século da suspeita feminina. Suspeita significa aqui a desconfiança e a dúvida em relação às afirmações tomadas como verdades absolutas em relação aos seres humanos e ao mundo. Suspeita em relação a um feminino dependente do masculino ou a um feminino considerado passivo e a um masculino considerado ativo. Suspeita em relação ao masculino beligerante criador da vida e da história e ao feminino passivo conservador e reprodutor da vida. Suspeita em relação à divisão sexual de espaços e de trabalhos. Suspeita em relação aos chamados papéis sociais supostamente estabelecidos pela natureza. Perguntamos: de que natureza se trata? De que feminino e de que masculino falamos? Quem determinou suas características? Quem estipulou seus limites e papéis? Seriam eles imutáveis ou mutáveis? Seriam particulares ou universais? A suspeita feminina feminista atingiu a teologia em diferentes níveis. O primeiro nível refere-se às bases de uma antropologia religiosa, ou seja, a maneira pela qual os diferentes grupos humanos compreendem sua existência em relação a valores ou a seres considerados transcendentes. As antropologias monoteístas sempre guardaram um fundo abstrato de igualdade e uma base histórica concreta de desigualdade e de hierarquias entre grupos e pessoas. E como o ser perfeito, Deus, que está na base dessas elaborações nunca pode ser igualado nem totalmente assimilado aos seres mortais, sob o risco de perder sua transcendência, então a desigualdade ontológica persiste quase como um fundamento antropológico. Daí em diante, a culpa de não se ser perfeito, ou a culpa de não ser o que Deus quer de nós tornou-se o tormento de muitos fiéis, sobretudo das mulheres.
Entretanto, não se trata de uma culpa material como a de ter violentado vidas, massacrado povos, recusado o salário ao trabalhador, roubado os bens alheios, destruído a natureza. Mas uma culpa subjetiva imposta, culpa real, que deita e se levanta conosco, culpa colada a nosso ser, culpa de nunca ser o que Deus ou seus representantes gostariam que fôssemos. É uma culpa que de certa forma nos aliena de nós mesmos, nos domina e nos escraviza à vontade de outros. É uma culpa de um pecado não cometido, culpa impossível de ser sanada porque é a expressão da distância imensa entre o chamado ser criador e as simples criaturas. Essa culpa terrível, de expressões múltiplas, torna-se muitas vezes um motor para a manutenção de injustiças e para a dependência em relação às autoridades de diferentes tipos. Diante dos avanços do mundo moderno, para muitas pessoas já não é possível aceitar que as razões da existência humana e da existência do cosmos estejam em um único ser perfeito e misterioso, presente no céu e em todos os lugares e com cara histórica masculina. O fundamento religioso da vida humana, assim como da própria existência de todas as coisas, já não pode ser reduzido ao masculino e apresentado hierarquicamente partindo do masculino. Em consequência, os homens não podem continuar a se apresentar como os legisladores da vida humana, de todas as vidas, e como os mais exímios conhecedores de seus mistérios. Há uma revolução em nossa percepção do mundo e de nós mesmas que parece crescer a cada dia e nos convida a ir além da limitada percepção patriarcal do mundo. A teologia feminista tenta, com base nessa revolução antropológica, reafirmar a complexidade da vida humana e mudar a geografia histórica e mental que herdamos do mundo patriarcal. Perguntamos, por exemplo, por que situar o absoluto, o inefável no topo de uma pirâmide? Por que situá-lo em um céu abstrato? Haveria mesmo um absoluto dessa forma e com tais características? E mais, por que enfatizar um céu abstrato como nosso destino final? Por que imaginar um Deus dos céus que nos acolheria a nós, seres puramente terrenos e materiais? Nós feministas perguntamos então, não haveria outra cartografia e outra geografia simbólica possível? Não haveria outras maneiras de expressar os sentidos de nossa vida? Propomos atualmente um outro ponto de partida para ensaiar outra compreensão de nós mesmas, um ponto de partida que tome em consideração nossa existência cotidiana sempre em relação com todos os seres viventes. São os acontecimentos e as vivências de cada dia, com os valores e não valores que lhes atribuímos, os indicadores dos sentidos que damos à nossa vida. E nossa vida, se a observarmos atentamente, se expressa mediante diferentes referências históricas, físicas, familiares, de tradição, de constituição pessoal, de relações múltiplas. Por isso, estamos afirmando uma espécie de biocentrismo humanista, ou seja, estamos reconhecendo nossa capacidade de mover-nos e existirmos partindo de diferentes centros vitais e centros de motivação e atuação sem nos limitar a uma única força abstrata e superior a todas as outras. A força vital plural que nos move deveria ser reconhecida como presente em tudo o que existe em todas as partes de nosso ser, e não como algo independente de nós, independente da Terra e independente da galáxia da qual fazemos parte. Dessa maneira estaríamos expressando a nossa fé em uma perspectiva mais totalizante, mais democrática, mais dinâmica, mais provisória, mais relacional inclusive entre todos os seres. O horizonte de percepção seria mais amplo e buscaria uma inclusão sempre maior. O mundo dualista, das oposições simplistas, torna-se pequeno demais diante daquilo que apenas vislumbramos. A fé, nessa perspectiva, é em primeiro lugar uma aposta sobre a vida, uma espécie de confiança que nos permite seguir adiante apesar dos pesares. As religiões com suas estruturas e crenças se inscrevem nessa base antropológica primeira, muito embora, como sabemos, acabem negando essa realidade contingente cotidiana para afirmar que suas verdades vêm do alto, ou seja, vêm de uma revelação divina superior e, por isso mesmo, são primeiras e mais importantes. Nós, mulheres feministas, percebemos a guerra que as instituições religiosas nos fazem acusando-nos de destruidoras da fé e dos valores da religião.
Não estariam essas instituições absolutizando uma cartografia ultrapassada? Não estariam absolutizando o gênero masculino? Não estariam, para defender seu poder, usando de artifícios de uma racionalidade parcial a fim de impedir que olhemos o mundo e nosso ser feminino e masculino de outra forma? Por essas e outras perguntas, as teologias feministas nas suas diferentes expressões não têm um real direito de cidadania no interior das instituições religiosas cristãs, assim como no interior de outras religiões. Desenvolveram-se, na maioria das vezes, de forma marginal em relação às instituições da religião, muito embora elas mesmas não se considerem marginais, visto que não reconhecem o poder religioso institucional como um poder fundado na justiça e na fidelidade aos novos tempos e às novas percepções da vida. A transcendência e as experiências de transcendência. Ao longo de séculos de teologia masculina, a transcendência foi identificada a Deus, ser criador de tudo e de todos, além de ser todo-poderoso e perfeitíssimo. Transcendência, nesse sentido, é a capacidade de transcender, de ir além da materialidade da vida e por isso mesmo ser reconhecido como superior. Além disso, a transcendência é considerada, aqui, um atributo positivo, conferido de forma particular ao ser divino para indicar a capacidade de existir sempre mais além e acima de tudo que existe, assim como além do que se imagina existir. As igrejas, partindo de seus ensinamentos e de seus responsáveis, pregaram na maioria das vezes esse tipo de poderosa transcendência, tornando-se agentes das classes dominantes e ideologicamente responsáveis pela submissão dos pobres. As mulheres teólogas de a partir da segunda metade do século XX abriram as portas para outra compreensão da transcendência, em vez de realidade poderosa superior à materialidade humana, ser uma experiência dentro da cotidiana materialidade humana, dentro da contingência de nossa história e de nosso planeta. Estamos, a todo momento, transcendendo situações, comportamentos, escolhas, condicionamentos e a nós mesmas. Vivemos essa transcendência nos limites de nossa existência material, em nossos desejos, em nossas relações, em nossos sonhos e esperanças. Vivemos essa transcendência não apenas nas coisas que designamos como positivas, mas igualmente nas coisas que chamamos de negativas. Assim, por exemplo, podemos nessa perspectiva afirmar que o mal de certa forma nos transcende e isso significa que, diante de situações de grande calamidade, de grande injustiça, de dores quase insuportáveis, experimentamos algo de muito grande, como se essa situação ou essa vivência se tornasse maior do que nós. É como se ela se impusesse com força sobre nós, como se nos dominasse, de certa forma, apesar de querermos afastá-la, se afirmasse como uma ordem superior contra a qual pouco ou nada se pode fazer. Isso não é teoria, mas experiência cotidiana da transcendência do mal e do sofrimento. Por exemplo, quantas vezes a doença de um ente querido se impõe apesar de todos os esforços investidos para curá-lo? Quantas vezes a fome mata milhares e milhares de pessoas mesmo sabendo que teríamos possibilidades de eliminar esse flagelo? Quantas vezes experimentamos a resistência do mal diante de todas as ações em favor da manutenção da vida pessoal e social? As guerras, as prisões, a impunidade, a injustiça social, a violência das estruturas econômicas e políticas traduzidas nos comportamentos pessoais parecem muitas vezes nos submergir. É por meio dessa experiência existencial que podemos falar da transcendência do mal em nosso cotidiano e em nossa história pessoal e coletiva. Da mesma forma podemos experimentar a transcendência do bem em nós e nos outros. Quantas vezes somos agraciadas por gestos, comportamentos às vezes até inesperados, capazes de construir vida, manter vida, regenerar nossas forças e esperanças. Pessoas que são capazes de denunciar ações injustas, pessoas que partilham bens e saberes com desconhecidos, pessoas capazes de se solidarizar com outras de forma radical. A transcendência, partindo dessa perspectiva, guarda um caráter de ambivalência constitutiva. Pela reflexão feminista em teologia, estamos tentando a superação de uma transcendência metafísica e abstrata usada muitas vezes a serviço de interesses particulares.
Buscamos afirmar a experiência da transcendência dentro dos limites de nossa existência, das experiências humanas de nosso cotidiano. Reconhecemos na experiência ética, estética, na experiência amorosa, na compreensão mútua, na solidariedade entre as pessoas e povos, na exuberância das florestas, nos mares e rios, na ternura e compaixão, uma experiência de transcendência vivida e sempre renovável, uma transcendência tênue fruto de nossas entranhas e da misteriosa evolução da vida em nós. Nós, feministas, estamos trazendo de novo para a vida cotidiana conceitos que foram roubados da própria vida cotidiana e utilizados para manter hierarquias e poderes sobre nós. Conscientes das imensas dificuldades vividas, estamos apostando de novo em nós, nos seres humanos e na construção de sentidos com base em nós mesmos. Estamos reafirmando nossas responsabilidades pessoais e sociais para simplesmente viver dignamente e carregar os fardos uns dos outros, sem grandes certezas, mas apenas com o imenso desejo de afirmar a dignidade humana e a dignidade do planeta partindo de outros referenciais. Sem dúvida, essa ressignificação conceitual gera conflitos entre os poderes estabelecidos e os novos poderes que buscam uma afirmação e um reconhecimento. E nesse jogo de forças só o futuro nos mostrará que novas configurações e novas cartografias estamos construindo para apoiar os sentidos de nossa existência em uma opção de justiça de gênero, de justiça social e de ecojustiça. Gebara, Ivone. Rompendo o silêncio, uma fenomenologia feminista do mal. Petrópolis, Vozes, 2000. Teologia feminista, esforços críticos e elementos em vista de uma nova sistematização. Costuma-se pensar que, para ser reconhecida pela comunidade de fiéis, a teologia feminista tem de ser apenas uma reflexão sobre os mesmos temas da teologia tradicional reconhecida pelas igrejas, com a única diferença de incluir o respeito e a dignidade às mulheres em seus próprios cânones. Não poderia desviar-se daquilo que se chama de verdadeira teologia, ou seja, das afirmações tradicionais consideradas verdades de fé. Nessa linha, encontramos muitos trabalhos de sistematização teológica feitos por mulheres que usam quase a mesma tradição e lógica formal masculina, mantendo as mesmas afirmações da fé cristã, com a diferença de incluir algo de aporte feminino. Busca-se, nessa linha, um reconhecimento dos serviços prestados às igrejas, afirma-se a visibilidade das mulheres na Bíblia e na história religiosa e luta-se por seu atual lugar na igreja na linha da igualdade de direitos entre mulheres e homens e querem por meio desse trabalho superar os antigos padrões culturais patriarcais pré-estabelecidos. Entretanto, muitas dessas elaborações teológicas não assumiram de fato a crítica dos conceitos filosóficos que sustentam a própria teologia tradicional, não trabalharam os pressupostos dessas teologias e as condições sociais e de gênero de sua produção. Não perceberam que esses pressupostos, assim como os conceitos que se construíram e foram ensinados ao longo de séculos, estavam dominados por uma visão de superioridade masculina, embora falassem da humanidade em geral. Por isso, cabe dizer que essas teologias apenas abriram alguns espaços em uma mesma estrutura patriarcal. Por exemplo, falaram de Deus Pai e Mãe, falaram da inclusão do feminino na Trindade, falaram da importância da missão das mulheres junto a Jesus e na igreja primitiva. Advogaram pela ordenação sacerdotal das mulheres e pelo magistério feminino nas faculdades de teologia. Defenderam e difundiram uma linguagem inclusiva nas celebrações e nos textos teológicos. Tudo isso é muito importante e positivo. Entretanto, algumas dessas teologias feministas guardaram teórica e praticamente a noção da unicidade de Deus na linha da preservação da diferença entre Deus e os seres humanos, assim como a dependência dos seres humanos e de tudo que existe em relação a Deus. Por isso, a meu ver, elas conseguiram diminuir de certa forma a hierarquia histórica entre homens e mulheres nas igrejas, mas continuaram a sustentá-la mediante uma noção do ser divino como absolutamente distinto e superior aos seres humanos e a todas as criaturas. E, por meio dessa unicidade e distinção, continuam guardando, talvez sem perceberem, a herança hierárquica patriarcal ou, ao menos, não se propõem a trabalhar seus fundamentos.
Isso mostra a dificuldade de trabalharmos as matrizes que sustentam o poder patriarcal em nós e de reconhecermos que as opressões milenares não cessam apenas a partir do momento que delas tomamos consciência ou no momento em que delas incluímos novos sujeitos históricos. Na perspectiva em que venho trabalhando, Deus não é pré-definido como um ser em si mesmo, existente por si mesmo, independente, perfeito em sua distinção radical de todas as criaturas. Não afirmo Deus como acima ou em outra esfera ou de outra substância. Todas essas afirmações são de outros tempos e de outras bases filosóficas. Em um contexto de destruição planetária, de conflitos de pretensa base religiosa, de impune destruição dos seres humanos, de dominação das mulheres, estou propondo outra compreensão do ser humano e de sua criatividade própria. Quero introduzir o pluralismo e a contingência no pensamento teológico de modo que as formulações e as doutrinas consideradas verdades absolutas e universais tenham de certa forma seu conteúdo absolutista desmascarado. O cristianismo de hoje, assim como outras religiões, vive ainda de uma concepção imperialista do que é chamado de universal. Por exemplo, o universal religioso no mundo cristão do colonialismo foi a verdade divina que a Igreja pretendia levar às colônias conquistadas. Os outros, os colonizados, estavam fora dessa verdade, para incluí-los nesse caminho de salvação única, valia até o uso da força das armas, a destruição de suas crenças e de seus templos. O universalismo da verdade religiosa sempre foi imperialista, androcêntrico e etnocêntrico e correspondeu a interesses particulares afirmados como vontade de Deus. A universalidade dos que dominam se tornou uma espécie de normatividade máxima, de forma que ela precisava não apenas ser difundida para crescer, mas protegida pelos exércitos e pelos sistemas inquisitoriais. A universalidade era sinônimo de centralismo político e cultural, assim como legitimação para as diferentes formas de dominação. O feminismo teológico crítico com o qual trabalho não quer apenas abrir espaços para ajustar-se ao que já existe, mas possibilitar passos diferentes. Quer mostrar como, muitas vezes, isso que se chama de universal ou verdade revelada por Deus, ou expressões inquestionáveis do cristianismo ou de outra religião, foi gradativamente assimilado a uma espécie de fundamentalismo político e religioso de dominação das consciências e dos povos. Há, por um lado, um poder que precisa ser desmascarado e, por outro, um convite para que possamos recuperar as nossas vivências mais profundas, celebrá-las com mais liberdade, justiça e criatividade. Nesta altura da reflexão, podemos indagar de onde vem a autoridade das teologias feministas ou das teólogas feministas. Creio que a autoridade de uma teologia feminista em denunciar as contradições e injustiças presentes nas estruturas patriarcais do cristianismo vem da própria experiência de muitas mulheres que viveram e vivem no seio das igrejas cristãs. É dessa vivência e dos sofrimentos que experimentaram em seu corpo e mente que se sentem autorizadas de denunciar a dominação das instituições religiosas sobre o corpo e a mente femininas do presente e do passado. É em nossos corpos que experimentamos a necessidade de ir além das construções religiosas que ainda nos mantêm colonizadas e dominadas por poderes superiores e inferiores, por velhos e novos poderes. A fidelidade que propomos não é a um passado considerado perfeito ou a uma revelação divina prévia, mas ao nosso presente, à nossa vida e à dignidade que buscamos viver nos limites de nossa história. Não se trata apenas de questões pessoais, pois, se assim fosse, bastaria que nos afastássemos das instituições religiosas. Trata-se de uma opção coletiva pela justiça e pela liberdade em nossas relações, sem as quais a humanidade perderia o sentido de sua existência. Trata-se de perceber, de forma crítica, a cumplicidade maior ou menor das instituições religiosas em manter privilégios e diferentes formas de violência. Com base nessa posição, nós, teólogas, tentamos romper com o dogmatismo da tradição religiosa patriarcal e tentamos de certa forma criar outra tradição partindo de outros pressupostos e outras epistemologias. Estas nos permitem vasculhar na tradição passada as marcas de nossa exclusão e os sinais de nossa resistência à opressão. Dão-nos igualmente lastro para construções provisórias alternativas de sentido.
E não fazemos isso pedindo autorização a nenhum magistério eclesiástico masculino, nem a uma figura divina masculina. Fazemos isso por amor a nós mesmas, tentando igualmente superar as divisões entre as igrejas, impostas pela história passada. Com base no feminismo teológico, como já foi visto, conceitos como os de transcendência e Deus podem sofrer modificações radicais. Valendo-se deles também uma nova compreensão de Jesus e dos valores que ensinava podem ser entendidos sob outra luz. Entretanto, sabemos o quanto essas mudanças na formulação de nossas crenças são lentas e exigem novos comportamentos pessoais e sociais para que passem a se integrar aos costumes e às tradições dos diferentes grupos religiosos. Por isso, precisamos estar conscientes de que qualquer transformação religiosa conceitual ou outra não se dá de forma homogênea e está sempre ligada à complexidade de nossas buscas plurais e aos diferentes contextos históricos e culturais. Há pessoas que não poderão viver na linha de uma transcendência horizontal e necessitarão de uma transcendência vertical, ou seja, uma transcendência além dos limites de sua história, para se sustentarem na vida. Precisam acreditar que os seres humanos e tudo o que existe só tem valor porque Deus lhes deu valor. Nesse sentido, a teologia feminista que represento reconhece os limites de suas propostas de mudança de conteúdo e de conceitos e não pretende impô-las como novas verdades. Entretanto, mesmo de sua perspectiva limitada, precisa continuar o trabalho de denúncia de formas explícitas de violência religiosa e de dominação das consciências. Insiste em afirmar que não se trata apenas de modificar abruptamente os conceitos, mas de modificar comportamentos, atitudes, sentimentos, lenta e continuamente. Trata-se de mostrar como as nossas crenças mais profundas aparecem também na prática cotidiana, isto é, incidem sobre nossos comportamentos e relacionamentos interpessoais assim como nas instituições que criamos. A mudança qualitativa de comportamentos pessoais e sociais é, na maioria das vezes, acompanhada de uma mudança conceitual e de uma mudança na compreensão de nossos pressupostos, embora isso não se faça de forma automática. Uma não é anterior à outra, mas é como se uma preparasse a outra e dependesse dela, ou ainda, é como se as mudanças de comportamento criassem uma predisposição para uma ulterior mudança conceitual. Assim, por exemplo, se acreditamos que de fato é vontade de Deus que a minha história pessoal ou a história de meu país sigam tal ou tal rumo, estamos afirmando que a vida humana é orientada por forças abstratas ou por um destino predeterminado. Estamos afirmando que existe um ser com poderes máximos que dirige a história humana e a história do universo. Estamos entregando a esse ser oculto, talvez por hábitos de expressão verbal, a condução de nossa história, atribuindo a ele as dificuldades, sucessos e insucessos de nossa vida. Da mesma forma, se acreditamos que um ser absoluto que chamamos Deus predispôs comportamentos masculinos e comportamentos femininos e, por essa razão, as mulheres não podem exercer certas funções nas igrejas ou na sociedade, estaremos legitimando uma espécie de destino independente dos processos históricos. Estaríamos então em um horizonte de justificação dos comportamentos humanos partindo de uma noção ahistórica de transcendência. De outro ponto de vista filosófico, podemos afirmar que, se de fato há um dado de impotência e de limite na própria existência humana, esse dado não vem de um destino oculto, mas de nossa própria condição de seres frágeis, finitos e dependentes uns dos outros assim como dependentes dos ecossistemas que nos sustentam. Se um clube de futebol foi o vencedor de uma partida, não quer dizer que um deus ou um orixá o privilegiou com a vitória enquanto puniu outro com a derrota. Estamos sendo convidadas a sair gradativamente desses comportamentos mágicos, simplistas, manipuladores de nossa vida e da vida dos outros. Por que não pensar que não é necessário concentrar em um único ser perfeito e poderoso todas as razões de nossa existência e da existência do mundo? Por que não acolher que o mistério envolve nossa existência, que é este mistério da fragilidade e da finitude que torna as coisas belas e amáveis, embora também penosas e difíceis? Por que não aprender a acolher os processos de vida e morte ou inerentes à vida como constitutivos de nossa própria condição humana?
Por que não acolher a criatividade e a surpresa que rompem na vida, porque a vida é ela mesma criatividade contínua? Tal posicionamento desenvolvido por algumas teologias feministas parece acolher a diversidade humana e situar as nossas crenças semelhantes e diferentes, valendo-se da complexidade de nossa história e de nossas histórias. Para esclarecer melhor esse ponto de vista, convém concentrarmos-nos novamente na simbologia monoteísta cristã. De acordo com o que nos ensinaram, Deus Pai escolheu a Jesus como o único Filho. Tal escolha justificou que apenas os homens possam representá-lo nas mais importantes atividades religiosas do cristianismo patriarcal. Não estaríamos confirmando a um tipo de divisão social do trabalho e uma hierarquia sexual entre os seres humanos. Pergunta ainda, não haveria possibilidade de pensarmos o mundo partindo de outras experiências e categorias? Por exemplo, reafirmar a capacidade ética presente em todas as pessoas e a necessidade de educar-nos para de fato amar ao próximo como a nós mesmas. Por que não reassumirmos, cada uma e cada um, em nossas particularidades e contextos, a responsabilidade de tornar a Terra uma casa agradável para todos os seres que dela nasceram e nela vivem? Viveríamos talvez uma possibilidade maior de criar laços entre nós já em nossa própria condição visível e não nos segredos do mundo invisível das divindades. Daí recuperaríamos o mais importante da experiência religiosa, que se resume em tornar possível a convivência mais respeitosa e justa entre todos os seres, de praticar a solidariedade e a misericórdia uns com os outros, nas coisas simples e nas coisas complicadas da vida. No fundo, reafirmamos que a mudança de crenças religiosas tem a ver com as mudanças que operamos em nossas relações em sociedade, em política e na cultura. E, nessa linha, podemos dizer que algumas correntes do feminismo, assim como da teologia feminista, insistem em compreender os seres humanos partindo de novas categorias como a da relacionalidade. O conceito de relacionalidade tem como função explicitar a interdependência entre todos os processos vitais e as relações humanas, de forma a mostrar que são as relações de interdependência as mais fundamentais na própria constituição e manutenção da vida. Com o conceito de relacionalidade, apesar de sua imprecisão e pouca utilização em linguagem corrente, se pretende a quebra das hierarquias consideradas estruturas naturais e constitutivas de nossas relações. Por sua utilização, tentamos igualmente sair dos parâmetros hierárquicos que constituíram as culturas judaicas e cristãs, entre outras, e, apesar das dificuldades, pensar em vínculos, em relações mais horizontais, em contextos precisos e na valorização do momento histórico vivido como fonte primeira de solução de nossas dificuldades. A relacionalidade não indica apenas um caráter positivo nas relações humanas e nas relações com os seres não humanos, mas se move dentro da complexidade dos processos vitais tentando superar a dependência em relação à vontade e ao poder das hierarquias. A vantagem de falar de relacionalidade está no fato de frisar nossa responsabilidade pessoal e social diante da história que coletivamente estamos construindo. Não se trata de um conceito que expressa uma grande novidade, mas é uma tentativa de introduzir para além das relações de conflito que nos caracterizam a relação de interdependência, de reciprocidade, na complexa rede de vida da qual fazemos parte. É nessa perspectiva que afirmamos que a história humana não é predeterminada por um Deus e não contém em si mesma um sentido pré-estabelecido. Somos frutos de uma complexa evolução, que prossegue seu curso ao longo dos dias e das noites. Somos igualmente construtoras e construtores de nossa história com base em heranças e situações não escolhidas, assim como em algumas escolhas que podemos de fato fazer. E, quando podemos enfatizar as escolhas, conseguimos juntas delinear o tipo de relações que queremos ter entre nós e os passos que precisam ser dados. Nesse sentido, não dependemos de uma ideia religiosa pré-estabelecida, mas de uma decisão nossa, da qual somos capazes de favorecer o bem comum. A ideia de um novo contrato social que se esboça em alguns feminismos tem como objetivo expressar a necessidade de pactos de não agressão não apenas partindo da política e da economia entre homens e privilegiando homens e
Agora, o novo contrato social proposto pelos feminismos implica educação para uma cidadania plural e inclui novas relações entre mulheres e homens, homens e homens e... Em outros termos, trata-se de uma espécie de contrato amplo que leve a um reconhecimento mútuo dos seres humanos entre si, respeitando as diferenças de gênero, orientação sexual, etnia, raça, idade, crenças etc. Esse é vivido não apenas com base em leis estabelecidas pelo Estado como forças que obrigam e regulam a convivência, mas mediante uma educação social e política que leve as pessoas a se reconhecerem como iguais e diferentes apesar das contradições e da voracidade individual que nos caracteriza. Essa perspectiva concerne também a teologia e as igrejas. Ao retirarmos do Deus patriarcal sua força política e social legitimadora sobretudo quanto à experiência de dominação das mulheres, estamos tentando um processo de reconhecimento do humano pela diferença de gênero. Estamos igualmente desvelando a hipocrisia das políticas masculinas, e em particular das eclesiásticas, que mantêm as injustiças pela divulgação de crenças que sustentam as hierarquias e as dominações como vontade de Deus. É nesse sentido que a teologia feminista torna-se um esforço para pensar a vida humana partindo da vida humana. A teologia torna-se vida-teologia. E, justamente partindo dela, se quer recuperar a vivência coletiva dos valores que dão sentido à nossa vida e nutrem nossa aposta pela humanidade. Nessa recuperação, celebrações e festas têm um lugar especial. Festas de nascimento, festas de recuperação da saúde, festas de memórias tristes e alegres, celebrações de despedida, de tempos privilegiados do passado e do presente. A festa é parte da imensa criatividade humana. É parte da herança que recebemos e deixamos. Dela se organiza a vida social e familiar. Dela se dão encontros e se nutrem esperanças. Dela também situamos a tradição cristã. Natal, Páscoa, festas da vida e da morte, das alegrias e as esperanças, das tristezas e das conquistas. Festas que fazem a vida continuar e parecer um recomeçar. E na festa não é apenas um que festeja ou um que comanda. A festa exige organização coletiva, responsabilidade coletiva e expressão coletiva. Por isso, muitas feministas têm se preocupado em recuperar as festas, comemorações diversas e diferentes na vida das pessoas. Apostam na capacidade regenerativa das festas, nos vínculos novos que podem ser criados, nas experiências de vida que podem ser partilhadas de outras formas. O feminismo não é um racionalismo duro, não é um tribunal da história passada, mas um jeito de inclusão, uma luta por justiça, um sinal de que a humanidade mulher e homem pode se entender sempre de novo partindo de referenciais nascidos de suas próprias entranhas. Por essa razão, a teologia feminista se abriu à diversidade das mulheres e grupos de mulheres. Não existe a mulher ou o problema da mulher como gostam de dizer alguns homens. Existem problemas reais sofridos por mulheres reais. Da diversidade de rostos femininos e de sua problemática específica podemos atualmente encontrar, sobretudo na América do Norte, teologias bem elaboradas que representam lutas femininas específicas de cidadania. Cada uma delas, além de uma problemática em relação ao contexto patriarcal que nos é comum, expressa sua nota particular. É o caso, por exemplo, da teologia das mulheres de origem africana, Humanist Theology, que, além de sublinhar a forma particular de racismo vivido pelas mulheres negras nas instituições religiosas cristãs, quer marcar uma diferença em relação às teologias feministas brancas. Teologia das mulheres de origem latino-americana, teologia mujerista, que repensa os embates culturais e religiosos entre a tradição do cristianismo dessas imigrantes e a cultura imperialista de dominação anglo-saxônica. Teologia das mulheres lésbicas, Lesbian Feminist Theology, que enfrenta o problema da dominação heterossexual no interior das igrejas cristãs e, em consequência, a legitimação religiosa de um modelo dominante de orientação sexual e de papel social para as mulheres. Teologia das mulheres imigrantes de origem asiática, Asian American Women Theology,
que examine a acolhida do cristianismo como nova religião e os impactos que, com isso, sofrem as tradições culturais e religiosas asiáticas de origem. Teologia queer teologia, que busca ultrapassar os padrões culturais e sexuais estabelecidos, introduzindo uma crítica aos dogmatismos e aos modelos fixos quanto às diferentes opções sexuais e seu uso na teologia. Na América Latina, tal diversificação não tem a mesma forma e a mesma força no interior das igrejas e da sociedade civil. Costumamos falar mais de teologia feminista partindo da diversidade de espaços sociais de luta, uma vez que esses espaços integram uma nova visão teológica. Assim, há mulheres negras e indígenas na América Latina refletindo sobre as suas raízes no confronto com o cristianismo trazido pelo colonizador. Há mulheres camponesas que começam a refletir sobre a cultura cristã rural e os processos de dominação do campo e das mulheres por meio da religião. Há as mulheres teólogas ecofeministas que aliam a problemática da opressão feminina à problemática da destruição ecológica. É maiúsculo. Muitas outras mais. Todo esse pluralismo é indicador da vitalidade do feminismo teológico e de seu fértil trabalho de construção das relações humanas, valendo-se de referenciais que levem em conta a diversidade que nos habita e constitui. Cortina, Adela. Aliança e Contrato. Madrid, Trota, 2001. Teologia ou simplesmente sabedorias de vida. Provavelmente alguns leitores e leitoras, sobretudo os mais ligados a uma experiência ativa de igreja, estarão se perguntando se a teologia feminista não corre o risco de levar a uma espécie de dissolução da teologia tradicional, o que teria consequências sobre a própria organização das igrejas. Estas perderiam uma espécie de fundamento religioso seguro, baseado em verdades absolutas reveladas por um ser supremo chamado Deus. Deus, garantia da manutenção de verdades consideradas eternas, assim como de hierarquias e privilégios que fazem parte de nossa história, nada tem a ver, segundo muitos, com as injustiças de gênero e outras. As feministas e particularmente as teólogas feministas correm o risco de desenvolver um discurso simplista e elitista que fere a tradição do sagrado cristão, quebra a harmonia das comunidades cristãs, interfere na religiosidade popular e introduz a divisão entre mulheres e homens, considerados imagem e semelhança de Deus. Entretanto, sem que seja necessário que todas as pessoas religiosas sejam feministas, muitas se esquecem de que a construção teológica patriarcal, fundada em estruturas de obediência dogmática, impôs doutrinas como verdades absolutas e, com base nelas, excluiu, matou e continua justificando um mundo dominado por elites. Além disso, até os dias de hoje as instituições religiosas têm muita dificuldade em responder positivamente às interpelações feitas pelas mulheres em relação a direitos básicos no interior das igrejas e da sociedade. Quando se sentem ameaçadas, as instituições religiosas atacam e apelam para a estabilidade social, para a fidelidade às antigas doutrinas e visões religiosas. Conscientes do perigo que as mulheres teólogas representam, as autoridades eclesiásticas de diferentes igrejas cristãs têm tomado, sobretudo na última década, diferentes medidas punitivas em relação a elas. Não acolhem mais em seu seio as que pretendem introduzir algo diferente daquilo que é reconhecido como tradição nas igrejas. Nesse sentido, não foram poucas as mulheres pensadoras cristãs que, em diferentes lugares do mundo, foram silenciadas e punidas, perderam cátedras de ensino, sofreram expulsão das instituições em que viviam e trabalhavam, viveram marginalizações nas próprias igrejas, suportaram perseguições, calúnias e difamações. Como Soror Inés de la Cruz, Elizabeth Cado Stanton e tantas outras mulheres do passado, elas perceberam em meio às dificuldades da vida que o dogmatismo e a intransigência religiosa são outro lado do dogmatismo e intransigência políticos e econômicos. Sua luta, embora já de tantos anos, ainda parece estar no começo. O novo fermento do feminismo nas religiões ainda precisa ser muito mais fortemente misturado à massa e trabalhado por diferentes mãos para que a massa enfim levedada possa estar pronta para assar o pão saboroso de cada dia dividido com alegria entre todas e todos.
Creio que o caminho da teologia feminista não é o da dissolução da teologia tradicional, mas o da transformação e do ajustamento das formas de nossas crenças àquilo que estamos vivendo. Nesse sentido, é claro que a teologia feminista entra como uma das múltiplas interpretações da tradição religiosa cristã. É nessa linha que ela se pretende pescadora das sabedorias de vida presentes nessa tradição e quer relê-las com base em um referencial de justiça social e justiça de gênero. No fundo, aquilo que tradicionalmente chamamos de teologia é muito mais um modo de estarmos no mundo tentando uma convivência respeitosa entre os seres humanos e os diferentes ecossistemas. Essa maneira de estar no mundo tem de ser fundada na crença de que precisamos uns dos outros para garantir nossa sobrevivência e a sobrevivência do planeta. A acirrada luta entre as classes, as etnias, as religiões, os sexos, as gerações, assim como a degradação da natureza, só reforçará processos excludentes e destrutivos como aqueles a que estamos assistindo. Cremos que a humanidade e o planeta Terra estão cansados desse modelo hierárquico masculino de conquista, competição e dominação, que usa a religião patriarcal para legitimar seus objetivos de lucro e poder. É em meio a essa situação, em parte catastrófica e em parte desafiante, que podemos dizer que o feminismo religioso apresenta algumas propostas de mudança e dá sinais de que a aposta da humanidade em relação a ela mesma ainda é possível e apaixonante. Acreditamos que a sabedoria religiosa só tem sentido se for capaz de tocar o coração humano, se for capaz de ajudar a abraçar, a acolher, a enxugar lágrimas, a perdoar, a partilhar o pão, o vinho, as roupas, a terra, o conhecimento e a alimentar esperanças. Todas essas pequenas coisas não vêm de um outro mundo nem de um ser todo-poderoso, mas de nós mesmas, capazes de gerar sempre de novo o amor e a ternura. Todas essas coisas não precisam ser administradas e controladas pelo sexo masculino para que tenham valor, sentido e beleza. Não. Precisamos das de alianças com os poderes de dominação para legitimá-los e não queremos que elas sejam força legitimadora desses mesmos poderes. Essa sabedoria que brota de nós mesmas e se parece com a música do Chico Buarque de Holanda. A banda faz o velho fraco se esquecer do cansaço e dançar, faz a moça feia acreditar que a banda toca para ela, faz a meninada se encantar enquanto a banda passa. A religião partindo do feminino é um convite de retorno à nossa humanidade esquecida, à gratuidade do inesperado, ao gesto que faz renascer a esperança, ao abraço aconchegante que devolve a confiança na vida, à beleza dos lírios do campo e do pôr-de-sol, à partilha do pão e da terra, à vibração do corpo ao contato com outros corpos. Estamos longe dos mandamentos da lei de Deus e de sua solenidade sacerdotal, mais perto dos mandamentos exigidos pela convivência cotidiana de todos os seres do planeta. Estamos longe dos mandamentos das igrejas com seus julgamentos e suas punições, mais perto das decisões pessoais, grupais ou coletivas para facilitar a vida das pessoas e ajudar-nos a carregar os fardos pesados da existência. Estamos longe dos cultos formais repetitivos e obrigatórios e perto da necessidade de construir pequenas comunidades de sentido onde a criatividade das pessoas acompanhe as alegrias e vicissitudes de suas histórias, onde a música e o canto nasçam de seu meio de sua inspiração. É nessa linha que podemos dizer que as teologias feministas apontam para a possibilidade de viver em comunidades de tradição cristã sem hierarquias, comunidades contextuais, provisórias como tudo que é humano. Infelizmente, as pequenas coisas, as coisas possíveis são na maioria das vezes desvalorizadas e parecem ser as mais difíceis. Essa é em parte a consequência da crença nos poderes do alto, únicos, segundo muitos, capazes de mudar o curso da vida. Será que não pode ser de outro jeito? Nós, mulheres, queremos tentar superar as cisões que a religião patriarcal criou em nós, dividindo o nosso ser em corpo e alma, as nossas qualidades em superiores e inferiores, os nossos dons em espirituais e materiais, nossa história em terrestre e celeste, nosso psiquismo em normal e anormal. Essas cisões criadoras de dualismos hierárquicos que serviram para desvalorizar mulheres e povos dominados já não falam ao nosso coração. Por isso,
Buscamos uma espécie de reunificação da vida na linha da relacionalidade da qual esbocei algumas ideias anteriormente. Símbolo ao quadrado. Afirmamos nossas origens não mais em termos de transgressão à lei divina, mas afirmamos o nosso presente como o lugar do escolhido e do não escolhido. E é justamente desse lugar misturado no qual somos e existimos, que continuamos apostando na possibilidade sempre renovada da dignidade da vida. Será que esses desejos e intuições existem em algum lugar? Sem dúvida, tais e quais os descrevi não. Isso seria impossível. Mas o que se percebe é que por toda a parte há pessoas que querem se organizar de alguma forma diferente e também partilhar e comungar dos valores que animam sua vida. Há novidades que se anunciam e pequenos passos de autonomia que estão sendo dados. Alguns deles são possíveis graças à ação de movimentos como o feminismo, que atua no interior de diferentes grupos e de diferentes formas. Se começarmos a procurar o que gostaríamos de encontrar, algo encontraremos, talvez algo até diferente do que pensávamos, mas algo capaz de nutrir hoje nossas provisórias esperanças comuns. Para finalizar esta breve apresentação da teologia feminista, fica em primeiro lugar o desafio de ousarmos viver e pensar de forma diferente o mundo no qual estamos. E essa ousadia vem sendo vivida nas últimas décadas por muitas pessoas que têm pouco a perder em relação a poderes e privilégios, mas muito a ganhar na sempre renovada conquista da liberdade. Os esforços de reflexão das teologias feministas não pretendem ser as novas verdades absolutas de nosso tempo. São apenas palavras contextuais, palavras situadas valendo-se de dores e clamores concretos com ensaios de respostas provisórias. E é essa situação frágil, vulnerável e mutante que lhes dá força e autoridade para seguir adiante em pleno século XXI. A esse respeito, ler a conclusão do livro O que é Teologia. São Paulo, Brasiliense, 2006. Gebara, Ivone. Teologia Ecofeminista, ensaio para repensar o pensamento e a religião. São Paulo, Olho de Água, 1997. Sugestões bibliográficas. Del Cielo a la Tierra, uma antologia de teologia feminista. Mary Judith Rezete.org. Santiago, Selo Azul, Editorial de Mulheres, 1994. Fiorenza, Elizabeth Schussler. Discipulado de Iguais, uma eclesiologia feminista crítica da libertação. Petrópolis, Vozes, 1993. Religião Anarchismo, Imagens of Woman Theologies and Christian Traditions, Rosemary Radfarhueter, org. Nova York, Simon & Schuster, 1974. Schneiders, Amy Sandra. As Mulheres e a Palavra. São Paulo, Paulinas, 1992. Toldi, Teresa Martinho. Deus e a Palavra de Deus na Teologia Feminista. Lisboa, Paulinas, 1998. Sobre a autora, Ivone Gebara. Paulistana, nasceu em 1944. Doutora em Filosofia pela Universidade Católica de São Paulo, doutora em Ciências Religiosas pela Universidade Católica de Louvain, Bélgica. Lecionou durante 17 anos no Instituto de Teologia do Recife, até sua dissolução decretada pelo Vaticano em 1989. Vive e escreve em Camaragibe, Pernambuco. Percorre o Brasil e diferentes partes do mundo ministrando cursos, proferindo palestras sobre hermenêutica feminista, novas referências éticas e antropológicas e os fundamentos filosóficos do discurso religioso. Tem vários livros e artigos publicados em português, alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor.
Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. O que é teologia feminista? Ivone Gebara. Copyright by Ivone Gebara, 2007. Primeira edição, 2007. Primeira edição e-book, 2017. Coordenação editorial e de produção, Jorge Schlesinger. Produção editorial e gráfica, Thiago B. Lima. Capa, Carlos Zibel. E-book, Ana Clara Cornelio, Bruna Cecília Bueno, João Pedro Rocha e José Eduardo S. Góes. Produção, Editora Edra Limitada. Editora e Livraria Brasiliense. R. Antônio de Barros, 1839 Tatuapé, São Paulo, SP, 03401001. www.editorabrasiliense.com.br. Sumário. O que é teologia feminista? Qual é o problema? Como começou a teologia feminista? A socialização patriarcal do sagrado ou a hegemonia dos símbolos masculinos. Afinal, Deus tem sexo. A suspeita das mulheres. A transcendência e as experiências de transcendência. Teologia feminista, esforços críticos e elementos em vista de uma nova sistematização. Teologia ou simplesmente sabedorias de vida. Sugestões bibliográficas. Sobre a autora, Ivone Gebara. Se Deus é menina e menino. Sou masculino e feminino. Pepeu Gomes. O que é teologia feminista? Desde que em 1982 começamos a cantar o refrão Deus é menina e é menino com letra e música de autoria de Pepeu Gomes, uma brecha se abriu na cultura popular brasileira para considerarmos a questão da possibilidade de acolher um rosto feminino da divindade. Esse processo se deu de diferentes maneiras em outros lugares do mundo, instaurando uma verdadeira revolução na percepção do fenômeno religioso e dos valores culturais em vigor. No contexto brasileiro, a música popular introduziu de maneira animada e alegre o feminino na hegemonia do masculino, sobretudo em relação à complexidade do ser humano e à simbologia do divino. De repente a música ouvida nas rádios e cantada nos bailes da juventude aguçou dúvidas, abriu para uma possibilidade de se imaginar a divindade como feminina e ou masculina, provocou um desejo de respeito às diferenças não só políticas e sociais, mas também simbólicas. A canção fez parte de um conjunto amplo de produções artísticas da época com base nas quais preconceitos, papéis e estereótipos sexuais foram criticados e até rejeitados. A arte começava a afirmar a seu modo a necessidade de conhecer algo mais sobre essa experiência inclusiva de masculino e feminino que está presente em nosso corpo, em nossa mente, em nossas crenças e nossas origens. Cantar o Deus menina e menino, reconhecer o feminino e o masculino em nós, pode ser considerado um passo em direção à possibilidade de uma teologia feminista menos fechada apenas a um grupo de especialistas ou a algumas pessoas interessadas. Hoje esse passo inicial se tornou passos, inquietações, interesse cultural de um público maior que justificam a necessidade de responder de forma breve à pergunta: o que é teologia feminista? Qual é o problema? A produção teológica sempre foi propriedade quase exclusiva da cultura masculina. Um discurso regrado sobre o Deus, uma tentativa de compreensão de algo desse misterioso e poderoso ser que se apresenta como o limite de nossa falta de conhecimento, de nossa falta de poder, de nossa falta de amor e justiça. Se não conhecemos algo, acreditamos que ele conhece; se não podemos, acreditamos que ele pode; se não amamos o suficiente, cremos que ele ama infinitamente; se estamos com angústia e medo, ele nos apazigua e protege. Tudo o que não podemos, ele pode. Tudo o que não sabemos, ele sabe. Ele ultrapassa todos os limites e toda a finitude.
Ele é a resposta mesma de nossa finitude e de nossas limitações. E esse ele, como se pode constatar, tem não só uma expressão linguística masculina, mas também uma cara histórica simbólica masculina. O máximo imaginado quanto a valores, poderes e criatividade está nele. Aqui não discutimos as condições de existência real de tal ser, mas apenas a função psíquica e social que tal existência provoca na vida humana. E isso porque sua existência real ou imaginária se impôs nos limites das sociedades fundadas a partir de culturas de base monoteísta. Estas sempre se dirigiram a esse ser como alguém totalmente outro, distinto de mim e do mundo, o outro afirmado pela maioria das línguas ou das imagens como ser masculino. Sabemos bem que a linguagem é a expressão simbólica mais significativa da humanidade em sua diversidade social e cultural. Por meio dela nos comunicamos e expressamos as significações de nosso mundo assim como as valorações que damos a pessoas e coisas. Nesse particular, a linguagem sobre Deus nas culturas monoteístas é prioritariamente masculina, ou seja, a cultura expressa Deus partindo do gênero masculino. Fala-se da criação de Deus, da ternura de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus, da justiça de Deus, do castigo de Deus, como se essas afirmações tivessem íntima relação com a humanidade feminina e masculina. Entretanto, e aqui se situa parte do problema, essa figura poderosa é expressa em uma linguagem gramatical e em uma figura histórico-simbólica masculina prescindindo, nesse nível, do feminino. Por isso se costuma dizer que as sociedades monoteístas patriarcais repousam sobre um monoteísmo masculino que torna difícil a introdução de elementos simbólicos mais inclusivos que façam justiça ao feminino e à diversidade de expressões da vida. O monoteísmo masculino é, na realidade, a expressão de culturas de dominação pública masculina. O poder político e social está em mãos masculinas. Por isso, nessas culturas, há quase uma rejeição de se expressar Deus no feminino, muito embora aqui e acolá surjam qualificativos que revelam a impossibilidade de abafarmos o feminino em nós. Por exemplo, a expressão Deus é misericordioso remete à palavra misericórdia, e esta se origina do hebraico Haim, que significa útero. O feminino acaba irrompendo de diferentes maneiras, embora seja apropriado pelo masculino. A questão de uma imagem feminina de Deus provoca muitas vezes uma resistência psíquica e religiosa mesmo em pessoas que percebem o problema do ponto de vista teórico e linguístico. É como se, por séculos, as bases filosóficas e religiosas de nosso ser tivessem sido construídas partindo do masculino e agora resistissem às mudanças que se fazem necessárias. Isso mostra o quanto as religiões são processos complexos, formados pela interação de fatores conscientes e inconscientes e não apenas fruto de decisões racionais. O monoteísmo de expressão masculina continua forte nas culturas ocidentais, embora hoje por diferentes razões tenha perdido parte de sua tradicional força e hegemonia. Trata-se de um monoteísmo hierárquico em que o topo de todas as hierarquias se identifica a um ser espiritual cuja figura histórica se apresenta com as características de um homem perfeito, de um poder perfeito, de um amor perfeito, de uma justiça perfeita, de uma bondade sem limites. O uso da palavra perfeito indica que esse ser está sempre além de todas as perfeições que pudermos imaginar e, por isso mesmo, é capaz de garantir todas as nossas limitadas tentativas históricas de alcançar qualquer perfeição ou qualquer poder. Estamos sempre tentando fazer sua vontade sem nunca chegarmos a realizá-la totalmente, visto que se assim fosse já não seríamos quem somos e ele não seria quem é. A existência desse ser torna-se de certa forma a garantia de nossa existência, assim como a garantia da realização de todas as utopias religiosas que nasceram no mundo hierárquico patriarcal. As consequências psicossociais da supervalorização do divino masculino provocaram mecanismos de dominação e de submissão sobretudo para as mulheres, cujos efeitos continuam até nossos dias. O trabalho sobre essas consequências e a proposta de uma nova compreensão simbólica do ser humano tornaram-se tarefas importantes do feminismo teológico. Ler na coleção Primeiros Passos, O que é Teologia, ed.
Brasiliense, 2006. Como começou a teologia feminista? Desde o início da década de 1960, muitas mulheres em diferentes lugares do mundo, influenciadas pelo feminismo, começaram a perceber de forma mais clara as relações entre a face simbólica histórica e masculina de Deus e a opressão das mulheres. Perceberam pouco a pouco que a justificação da dominação masculina sobre as mulheres era possível porque a cultura patriarcal tinha seu justificador absoluto, um justificador masculino celeste que presidia a sociedade hierárquica. Esse ser poderoso e abstrato, adorado e glorificado como Senhor absoluto dos céus e da terra, justificava leis, comportamentos e costumes estabelecidos. Ele determinava, por intermédio de seus representantes e dos textos reconhecidos como revelados, os diferentes papéis sociais. Ordenava caminhos, julgava e até condenava os que pareciam se distanciar de uma ordem predeterminada por ele mesmo fixada. Algumas leis, assim como alguns comportamentos masculinos e femininos, foram reconhecidos como a expressão de uma lei natural, querida e determinada por Deus. Finalmente, era ele que mantinha a ordem do universo e a ordem social. O mundo e os comportamentos humanos pareciam guiados por leis vindas do além. De forma crítica, as mulheres do século XX aliaram-se a outras mulheres do passado que individualmente ou em pequenos grupos ousaram desafiar os poderes masculinos ao preço de muito sofrimento e perseguições. Nessa linha, quero lembrar o nome de Sor Juana Inês da Cruz, religiosa mexicana vítima da Inquisição no século XVII. Juana Inês não se conformava com a ignorância e a prisão doméstica a qual as mulheres de seu tempo eram submetidas sob a alegação de cumprirem a vontade de Deus e da natureza. Tornou-se literata, poetisa e astrônoma. Por seu atrevimento, muitos de seus textos e sua biblioteca foram queimados pela Inquisição e ela teve de, contrariamente à sua vontade, reconhecer diante de seus inquisidores a culpa de não seguir os caminhos que a Igreja lhe indicara, na fidelidade ao seu ser feminino. Foi condenada a trabalhos domésticos forçados no convento de São Jerônimo onde vivia. Morreu 2 anos depois da condenação símbolo ao quadrado. Outro nome a ser lembrado é o de Elizabeth Cady Stanton Cubicus, uma sufragista norte-americana do século XIX que se deu conta de que os homens contrários ao direito de voto feminino se apoiavam na Bíblia para fazer valer, em nome de Deus, as proibições de ascensão feminina à cidadania. Escreveu a Bíblia das Mulheres, texto do qual eliminou muitos trechos que são claramente opressivos às mulheres e estão presentes nos textos bíblicos supostamente originais. 4 Não teve muitas seguidoras e terminou seus dias na solidão. Em 1988, 100 anos depois de sua morte, seu trabalho foi redescoberto e seu pioneirismo em favor das mulheres, reconhecido. Depois dela, muitas biblistas feministas começaram a trabalhar os chamados textos sagrados sob uma ótica diferente. Nasceu o que se chamou de hermenêutica feminista da Bíblia, ou seja, uma leitura e interpretação dos textos partindo das mulheres, interpretação que leva em conta não apenas nossos contextos, mas as perguntas atuais que nos habitam. Com elas, o texto bíblico deixa de ser um absoluto revelado por Deus, mas a expressão de um modo de ser cultural, escrito, interpretado, situado e datado, que apesar de seus limites pode ainda inspirar comportamentos e reafirmar tradições libertárias. Existem muitos caminhos para apresentar os principais conteúdos propostos pelas teologias feministas. Por uma preocupação metodológica e de concisão textual, vou escolher um método que toma as perguntas sobre nossa vida cotidiana atual como referência para explicar as razões pelas quais é urgente uma mudança de referências simbólicas em nossa cultura. Quero mostrar a importância de observar nossa experiência cotidiana, ou seja, o vivido de forma pessoal e social. E, com base nele, ensaiar uma percepção mais aguçada dos fenômenos que fazem parte de nossa vida cotidiana nos diferentes espaços e tempos de nossa existência. Essa percepção nos ajuda a entender alguns problemas de nossas relações e as razões pelas quais precisamos mudar hábitos, costumes e representações em vista de um posicionamento mais justo e respeitoso das diferenças.
A teologia feminista situa-se nesse espaço e pode ser considerada um passo importante na direção de uma cultura inclusiva. Neste livro trato apenas da teologia feminista cristã, uma das 3 religiões monoteístas. Esforços semelhantes existem no mundo judaico e no mundo islâmico. Juan Inés de la Cruz. Obras completas. México, Porrua, 1989. Elizabeth Cado Stanaten, Th. Homens Bible, New York, European Publishing, 1898, 15 ed., 1990, Seattle Coalition on Women and Religion. Os textos originais perderam-se em um passado inalcançável. Temos apenas cópias, fragmentos, diferentes versões. A socialização patriarcal do sagrado ou a hegemonia dos símbolos masculinos. Socialização patriarcal significa que a maneira pela qual somos educados é marcada por concepções que valorizam um referencial histórico masculino mais do que o feminino. Em outros termos, essa socialização frisa de diferentes maneiras o valor maior do masculino e, em consequência, as atividades sociais realizadas pelos homens. É nesse sentido que falamos da força dos símbolos masculinos presentes em nossa cultura. Eles nos penetram de diferentes modos e nem sempre temos consciência de sua força em nosso psiquismo e em nossos comportamentos. Nós, seres humanos, produzimos símbolos, isto é, linguagens e artes exteriores a nós que expressam nossos valores e crenças interiores. Vivemos produzindo símbolos e nos expressando por meio deles. Essa é nossa maneira de existir e de nos relacionarmos. Creio que ninguém tem de pensar muito para reconhecer que a maioria dos símbolos heróicos, dos símbolos pátrios, dos valores públicos, como a coragem, o destemor, o sacrifício da vida, o sangue derramado pela nação ou a conquista da liberdade política, tem cara marcadamente masculina. Basta dar uma volta pelas praças públicas das grandes cidades e ver as estátuas dedicadas aos heróis da pátria ou aos homens que realizaram feitos reconhecidos como grandes, ou mesmo ver obras de arte expostas em praças e avenidas que representam vitórias masculinas e símbolos fálicos, obeliscos, torres etc. A leitura dos livros de história, sobretudo os mais antigos, revela igualmente a concentração dos valores pátrios nas figuras masculinas. Da mesma forma nas academias literárias e musicais, nos museus de arte e nos postos importantes de governo, lá estão os homens majoritariamente presentes e atuantes nas atividades da vida e até depois da morte. É claro também que se reconhece que alguns comportamentos dessas figuras, consideradas exemplos a serem seguidos, estão misturados com ambiguidades e contradições. Apesar disso, têm um papel histórico, educativo, simbólico e psicológico importante, pois penetram nossos poros desde a mais tenra idade. Se é verdade que esse tipo de socialização foi hegemônico sobretudo no passado, continua atualmente, apesar das muitas e significativas mudanças culturais devidas à ascensão pública das mulheres, bastante forte em muitos de nossos comportamentos. É espantoso como são poucas as imagens públicas femininas que servem de exemplo a outros cidadãos e cidadãs. Sem dúvida podemos até encontrar algumas, mas são em número quase insignificante se comparadas às masculinas. Essa simbologia presente nos espaços públicos já indica que o masculino tem mais reconhecimento político e religioso que o feminino. Tudo isso confirma as consequências do confinamento doméstico feminino, confinamento que de certa forma quase nos fechou as portas das artes, da literatura, da política e de outras atividades. É claro que a reprodução da espécie, a administração da casa, o cuidado e a proteção da família tornaram-se nosso reino. E fora de casa as mulheres continuaram serviçais de outras casas e do sexo fora do matrimônio. Muitas de nós, a exemplo da cultura dominante, acreditávamos que esse confinamento era expressão de nossa inferioridade existencial ou simplesmente do papel específico que o Deus patriarcal nos havia dado. Essa crença era legitimada pela força dos símbolos culturais presentes em nosso meio, símbolos que passavam pela educação que recebíamos. Afinal, a música, a literatura, a ciência, a religião eram fundamentalmente obra masculina.
A nós, mulheres, cabia o papel de complementos, ajudantes e talvez protetoras e serviçais dos artistas, dos salvadores, dos heróis e dos dominadores do mundo. Nessa proteção escondiam-se também nossa força e as diferentes formas de dominação próprias das mulheres. Por analogia, vale lembrar as imagens